que faz parte aí da nossa vida, né? Então, todos nós, em algum momento, tivemos algum medo, né? Ou fracassamos em algum momento, que muitas vezes nos impediu de avançar, né? O medo eu acho que é uma das emoções, digamos, não tenho certeza, né? Que é uma das emoções aí bastante que nos acompanha, né? E como seres humanos, desde a nossa evolução, e o medo ele é necessário para que a gente, para nossa sobrevivência, né? Mas a Ângela vai falar mais sobre isso. A Ângela Perotoni é a nossa convidada de hoje, é parceira da Decide. A Ângela é psicanalista, ela é autora do livro Seja a Mulher da Sua Vida, que inclusive hoje, no final da live, nós vamos estar fazendo aí o sorteio do livro dela, que é a segunda edição, né? A primeira edição já se esgotou, e aí estamos aí para uma nova remessa de livros novos, uma edição nova. Então, eu desejo a todos uma excelente live, que hoje a gente possa ser bem proveitoso esse bate-papo. Afinal de contas, a gente oferece essas lives para que realmente a gente possa atender essas necessidades de vocês, essas dúvidas. A gente traz sempre parceiros aí com muito conhecimento, muita experiência, né, nas áreas que eles atuam, né, e que eles têm formação e conhecimento. Então, a gente abre aqui o espaço também para vocês irem colocando perguntas, dúvidas, comentários, considerações aqui no chat. Eu vou ficar aqui na moderação. E então, sejam todos bem-vindos. Ângela, muito obrigada pela tua presença. Passo a palavra a ti agora para começar, então, a falar sobre essa temática. E que tu te apresente também. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço, né, por vocês estarem aqui comigo no domingo, o pessoal da Decide aqui, fico muito grata pela presença de todos aqui, espero que a gente tenha aí um momento bem legal, apesar de estar falando sobre um tema aí que causa um certo desconforto, mas que eu consiga colocar ele de uma forma um pouco descontraída, né, para que não fique tão pesado esse tema, tá? Essa é a minha proposta, trazer alívio para quem sofre com o medo e com todos os sintomas e com todas as travas que ele faz, tá? Eu trabalho com isso há bastante tempo, eu atendo em consultório, né? Eu sou psicanalista, psicoterapeuta, pós-graduanda em sexologia clínica, né? E o medo, ele é um mecanismo de defesa, tá? Eu escrevi isso no capítulo 7 do meu livro, para quem ganhar também, aí tem alguns exercícios que eu também quero estar passando hoje para você, se der tempo no final aí da live, né, que eu acho que também pode ajudar para alguns tipos de medo. E eu lancei ali, a Ju também depois pode estar interagindo no Instagram, qual eram os principais medos, né? E o ranking, né, batendo assim, é o medo da crítica, né? O medo da crítica, o medo do fracasso e o medo da pobreza foram os primeiros, assim, que ganharam, né? Por que o ser humano tem tanto medo de ser julgado, de ser criticado? Todos nós, né, somos vulneráveis, todos nós temos essa vulnerabilidade, né? Por que a gente é tão autocrítico consigo mesmo? Então, quando a gente começa a trabalhar esse medo, né, do que é o medo real, né, qual é esse medo real e qual é o medo imaginário que eu estou imaginando na minha cabeça, de fato, eu começo a desconstruir isso dentro de mim. Porque quando a gente não trabalha esse medo e não faz uma autoanálise, um autodiagnóstico, ele potencializa, ele
ele sintomatiza que ele acaba gerando doença, ele vira pânico, né? E isso agrava. Então, por exemplo, né, eu vou dar aqui, depois eu vou estar especificando bem cada um desses medos, tá? Mas eu acho bem relevante falar de um medo que está aí, que o pessoal não relatou, e eu quero começar por ele, porque está, inclusive, trazendo suicídios, né? Saiu uma pesquisa agora recente que o índice de suicídio aumentou muito, tá? Pelo medo do isolofobia. Vocês sabem que medo é esse? É o medo da solidão. Medo de ficar sozinho, não dar conta de ficar consigo mesmo. E esse medo de não dar conta de ficar consigo mesmo está relacionado também com o medo do julgamento. Porque se eu não me considero uma pessoa boa para mim, se eu não me considero uma pessoa com boas qualidades, se eu acho que eu não tenho valor, eu não me suporto sozinha. Vou dizer, mas Ângela, o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, tem tudo a ver. Porque uma pessoa, quando ela tem uma autoestima, ela gosta da sua própria companhia. E aí, ficar sozinha não tem um peso tão relevante para outra pessoa que não tem uma autoestima tão legal, para ela é um sofrimento crônico. Então, isso faz com que... O que o Covid trouxe? Reclusão. Colocou todo mundo aí em reclusão. Tem muitas pessoas que não têm família, que são sozinhas mesmo, que estão sem parceiros, estão sem namorados, né? Os idosos. O nível de suicídio, gente, ele foi de 20 anos a 60 anos, a faixa etária aí. Pegou todo esse nível aí de idade. E matou mais do que acidente. Por isso que é importante a gente distinguir entre os medos, qual é o medo que realmente me aflige. E esse medo da autocrítica, ele é tão sério que ele trava a tua vida em todos os aspectos. Ele trava a tua prosperidade, ele trava a você de se relacionar, ele trava você de ser um empreendedor, um empresário, se relacionar com amigos, né? Então, é muito importante que você comece a se investigar, a analisar por que essa autocrítica está tão relevante na tua vida. Por que você não está se aceitando? É a tua aparência que você não aceita, é a tua condição social. Quais as crenças limitantes que lá da tua infância ainda estão reverberando dentro de você? Porque a gente vê, né? Imagine uma mala que você carrega a vida inteira. Somos nós. Então, a gente precisa tirar essas crenças de dentro de nós para poder viver mais leve, para poder arriscar mais, porque a vida é um arriscar o tempo todo. Quando a gente não arrisca, a gente já está perdendo. Então, a autoanálise, gente, ela pode revelar, né, qual é a fragilidade que a gente está ignorando. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para olhar literalmente para isso. Não existe segredo para vencer medo. Não existe. Você me diz assim, Ângela, qual é o segredo? Não tem. Mas enfrentar ele vai fazer ele enfraquecer.
E quando a gente começa enfrentando ele, ele vai enfraquecendo, ele vai se distanciando e você vai se fortalecendo. E quando você vê, o medo não existe mais. Quem é da minha geração, 40 e poucos anos aí, cadê o velho do saco? Que os nossos pais não sabiam que estavam colocando crenças na nossa cabeça e diziam assim, ah, vem para casa, porque senão o velho do saco vai te pegar. Cadê? Existe? Não. Mas é uma crença que foi instalada. Na minha cabeça foi, porque eu imaginava quando criança que existia um velho de saco, passava catando as criancinhas que estavam na rua. Isso e tantas outras crenças. Teve uma pessoa que colocou ali que tinha medo de direção, né? Medo de dirigir. Vamos começar por aí, Juliana, pode ser? Você quer começar por outros? Eu acho que é a partir do que tu trouxe, né, Angela, do que o pessoal elencou, assim, como os principais medos, eu acho que pode ir tranquila. E se o pessoal também quiser ir colocando aqui no chat, pode ir colocando aí que também a gente vai respondendo, porque eu acho que vai bater muito, tá? A gente vai interagindo aí, eu vou tentando responder, na medida do possível, todas as perguntas. E eu quero realmente que vocês coloquem, tá? Aí eu vou mediando aqui. Se quiserem me criticar, pode me criticar, porque minha autoestima é bem boa, viu? Não tem problema. Então, vamos lá, galera. Seguinte, a indecisão já é um projeto do medo. Vocês sabiam? Por exemplo, assim, essa pessoa que colocou lá para mim assim, eu tenho medo de dirigir, né? Então, eu não decido fazer a minha carteira por medo, tá? Vamos pensar sobre isso. E hoje eu quero desmistificar uma coisa aí sobre isso. Quando eu atendi no consultório, chegou uma moça com esse mesmo sintoma. Ela não conseguia tirar a carteira por medo de dirigir. E aí eu disse para ela, por que você não toma a decisão de fazer autoescola? Porque eu tenho medo. E eu sei, realmente, mas por que você não toma a decisão de iniciar a autoescola? Ela disse, porque aí eu vou ter que ver qual é o horário que eu vou fazer as aulas, eu vou ter que separar o dinheiro para fazer isso. O que mais? E aí a gente começou a trabalhar qual era o ganho secundário que ela tinha de não tomar essa decisão. Porque muitas vezes as pessoas colocam como medo de não fazer as coisas porque elas têm um ganho secundário sobre isso. Por exemplo, o ganho secundário dessa moça era que o marido levava ela para todos os lugares. Então, ela não precisava pensar em estacionar em lugar nenhum, ela não precisava pensar em como fazer para ir e voltar, porque ele pegava ela no local, ele levava ela no local, ela não tinha preocupação em pagar estacionamento, garagem, né? Alguém estava sempre buscando ela, então, ou seja, ela tinha sempre companhia, ela nunca estava sozinha. O ganho secundário dela era se sentir segura, ela tinha segurança sobre isso. E quando a gente começou a desconstruir isso, ela disse, puxa, né? Realmente. Então, talvez você está me dizendo, Ângela, que se eu vou ter que passar trabalho para tirar carteira, se eu reprovar no teste de autoescola, eu não vou aguentar a crítica, talvez. E por que você não pode fazer novamente o teste de autoescola? Qual é o problema? Se tiver que fazer 3, 4 vezes, faça. Ela disse, é verdade.
aí. Eu não preciso nem contar para ninguém. E o que ela fez? Falou para o marido só. Ela não contou para ninguém da família dela que ela ia fazer o teste de autoescola. E ela passou. Então, muitas vezes, ela criou um medo na cabeça dela que se ela rodasse as amigas, a família, e não existia isso. Existia um ganho secundário, ela estava postergando uma decisão e ela dizia que era medo. Então, a gente tem que entender se esse medo é real de verdade ou se é um medo imaginário que a gente está colocando na cabeça para inventar desculpas sobre isso. Porque o medo da crítica, ele é muito amplo e ele entra muito nisso. Por que as pessoas, quando querem emagrecer, elas costumam não contar para os outros? Ah, porque se eu não perder nada essa semana, vão me julgar. Ah, se eu falar que eu estou fazendo dieta e alguém me ver comendo um pedaço de torta, vai me julgar por medo. Tudo gira em medo do que os outros estão pensando. Isso também está bem, também é bem presente nesse momento que a gente vive, né? Com muitas pessoas interagindo nas redes sociais, né, Ângela? Com esse medo também do que os outros vão pensar, né? Com relação a se mostrarem, né? Que acabam se expondo, né? De uma certa forma. Muitas vezes é necessário para um desenvolvimento até do próprio negócio, né? Ou para que a pessoa ela seja reconhecida, ou ela busque. Muitos profissionais hoje também estão buscando as redes sociais para mostrar o seu trabalho, né? Então, eu acredito que praticamente todas as pessoas têm esse medo, né? Sim, todas as pessoas têm esse medo. E esse medo, ele é um medo natural. Porque quando a gente... eu sou prova disso. O meu trabalho, ele era um trabalho presencial. Há 2 anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho online. Tá? Então, antes disso, eu só trabalhava em consultório, poltrona a poltrona, né? Abria a recepção, o paciente entrava, saía. Então, há 2 anos eu comecei a atender online. Agora, muito mais, eu estou fazendo esse enfrentamento de estar aí, eu palestrava, mas era presencial também, tá? Então, o que acontece? Com essa questão da exposição, vem muita comparação, né? E aí as pessoas também têm aquela crença de nunca se acharem boa o suficiente, né? Eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais um treinamento, eu preciso de mais uma pós-graduação, eu preciso de mais uma capacitação, né? Para que isso aconteça. Então, nesse quesito aí, o que vai acontecer? A internet, ela ajuda, ela é maravilhosa. Ela traz, ela faz a gente, né, desenvolver, mas ela também, ela faz uma reação que traz sintomas, né, psicológicos que confundem, ela faz você construir coisas, muitas vezes que até que te paralisa, porque você acaba se comparando demais, se julgando demais. Ah, porque a vida do fulano está muito mais fácil, eles conseguiu se desenvolver, a minha ali está travada, né? Então, quando você começa a entender que você vai ter que abandonar o teu velho eu, olha bem que eu vou falar, isso é muito forte, por isso que é interessante a gente trabalhar nessa desconstrução aí. Eu tenho que abandonar o meu velho eu, que é o meu passado, que eu conheço, que é familiar, que é previsível, aquela Ângela que atendia daquele jeito, naquele sistema, naquela metodologia, tá? Começar um novo caminho, com essa exposição, um projeto novo, seja, não precisa ser nem na internet, gente, mas na nova modalidade da vida que está se apresentando, tá? Para o meu novo eu,
me adequar no novo eu, num futuro, tá? Num desconhecido que eu não conheço, que é tudo imprevisível, uma nova adequação, gera medo. E vai gerar medo para qualquer pessoa, porque é natural. O que vai diferenciar é eu não parar nesse percurso aí no meio, nesse caminho, nessa travessia, é eu enfrentar isso. E para isso não existe milagre. É ir fazendo a travessia mesmo com frio na barriga, é fazendo essa travessia mesmo quando dá aí uma tremedeirinha nas pernas, né? Ah, eu tô com medo de dirigir, mas eu vou fazer 2, 3 quadras, eu começo fazendo isso. Ah, eu tô com medo de fazer um projeto novo, mas eu começo a dar os meus passos. Ah, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender devagarzinho, né? Então, é tudo assim, o que a gente tem que é se enfrentando devagar e não desistir de nós. Isso é que faz a diferença entre as pessoas. Quando nós não temos resultados bons, não significa que nós somos um fracasso. Significa que o resultado não foi bom. Você não é definido como um fracasso porque o teu resultado não foi bom. A Ângela que está falando para vocês hoje, a vida dela não foi 100%. Só que eu não fico contando os meus fracassos, me vitimizando. Por quê? Porque eu não quero fortalecer crenças negativas na minha mente, que é o que as pessoas fazem. Eu quero fortalecer forças positivas, crenças que me possibilitem seguir em frente, alimentar o meu lado bom, o meu lado forte, não o meu lado frágil, medroso. Imagina assim, ó, para quem tem muito medo. Tem alguém que tá com muito medo e aí vê, parece que no quarto escuro tem um fantasma. E a pessoa começa, ai, parece que tem alguém no meu quarto, parece que tem alguém no meu quarto. E fica ali, puxa as cobertas, começa a tremer e fica com medo. Imaginando que tem alguém, que tem um ladrão, tá? Se essa pessoa tomar a ação de ligar o interruptor de luz, então você vai ver que talvez é um casaco que ela esqueceu ali pendurado. Não é? Eu estou dando exemplos muito simples, porque o medo do medo já faz a gente perder muita coisa na vida. Ângela, o pessoal colocou aqui o Thiago e a Cíntia, eles colocaram algumas considerações aqui no chat que eu acho que vai de encontro aí ao mesmo tipo de medo. O Thiago colocou aqui a questão de aceitação de pertencimento, a Cíntia colocou o medo de falar as coisas que nos incomodam para quem a gente ama, né, por medo de perder, né, a amizade ou o contato. E uma das coisas que eu acho que o pessoal também nos trouxe, né, antes da live, foi esse medo da rejeição, né? Eu acho que isso vem de encontro, né? Que eu acho que é um medo bastante forte aí, que a gente sempre busca ser aceito dentro de um grupo onde a gente está inserido, né? A gente sempre, a gente não quer ser excluído, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse medo da gente ser rejeitado. Vamos lá. O medo da rejeição, ele está diretamente ligado com a confiança que você tem em si mesma, tá? O medo da rejeição nada mais é com o alto valor que você tem consigo mesmo, tá? O medo da rejeição, ele está relacionado com a autoestima que eu tenho comigo. Quando eu não aceito como eu sou, quando eu não aceito a vida que eu tenho, quando eu acho que está sempre faltando alguma coisa, eu não me valorizo e eu acho que as pessoas também não me valorizam. Quando eu não me vejo bem, quando eu não me
trato bem, eu acho que as pessoas também não fazem isso. Então, o medo da rejeição, de ser rejeitado, é porque a pessoa se rejeita o tempo todo. Ela mesma se rejeita. E ela acha que as outras pessoas a rejeitam. Por exemplo, assim, ó, atendo no consultório um rapaz lindo, literalmente lindo, tá? Tanto que quando ele sai da sessão, tem umas pacientes que estão aguardando para entrar e elas dizem, uau, mas que rapaz mais lindo. E ele tem medo da rejeição. Que incrível isso, né? Porque a autoestima dele, mesmo ele tendo uma aparência física linda, a autoestima dele é baixa. Então, o que eu estou te dizendo? A autoestima não é externa, ela é interna, é o valor que você se dá. É quanto você acha que você vale. E isso não são as outras pessoas que vão dizer para você. É como você se sente. E aí está relacionado diretamente com o número de suicídio que a gente está tendo, porque as pessoas não conseguem ficar sozinhas. Justamente pela autorrejeição. A autorrejeição, ela vem da onde? Grande maioria da infância. Da escola, dos maus professores que tivemos, talvez de uma forma inconsciente instalada pelos nossos pais. Ah, você não faz nada certo, ah, você não é bom o suficiente. Talvez o teu primeiro relacionamento, do teu primeiro amor, lá da infância, que você foi rejeitado na escola quando você tinha 12, 13 anos. Primeira cartinha que você falou para a namorada, para o namorado, que você estava apaixonado, ele te deu um não. Você vai dizer, nossa, mas isso eu nem lembro mais. Interfere, sim, interfere. O nosso inconsciente, ele armazena tudo e faz um estrago se você não libera isso. Então, ali, como o Tiago falou, a gente precisa ressignificar esse sentimento conosco, tá? E nos amar primeiro. Porque quando a gente começa a se amar, a gente para de se rejeitar. E aí a gente para de ter medo que os outros nos rejeitem. Porque eu só tenho medo que o outro me rejeite se eu me rejeito. Eu só tenho medo que o outro me critique porque eu sou autocrítica comigo mesmo. É a técnica do espelho, gente. Eu só percebo aquilo que está dentro de mim. E eu não estou com medo que vocês estão me julgando hoje aí. Sinceridade, eu não estou falando isso, ela é arrogante, ela é prepotente. Não, não sou. Porque eu consegui vencer isso dentro de mim. Eu já tive esse medo aí. Já tive. Mas eu trabalhei isso em mim. Porque eu sei que isso, se eu queria, qual é a minha missão? A minha missão é muito maior que o meu medo. É ajudar as pessoas. E para fazer isso, para poder ajudar um número maior de pessoas, eu tinha que atravessar esse rio, passar por esse medo. Então, se a minha missão era essa, eu fui enfrentando esse medo aos pouquinhos, dia a dia. E eu consegui. Eu lancei o meu livro, já faz mais de anos. Eu me expus. E eu tenho certeza que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem. Assim, se a gente erra, a gente aprende. A gente faz diferente. Então, o medo vai acontecer o tempo todo. A gente precisa ter resiliência, né? Autocompaixão consigo mesmo, paciência, não se incomodar com o que os outros pensam a nosso respeito. Você tem que se incomodar com o que você pensa ao teu respeito. Muito bom. Ângela, vamos falar de um outro medo agora, que também é um momento que a gente está vivendo, né? Tu falaste ali com relação à questão dos suicídios, do isolamento, né? O Márcio até colocou aqui também no chat o medo que vai acontecer com o mundo, né? Porque a gente está agora num momento de incertezas,
que, querendo ou não, também geram inseguranças, não só na questão medo de não ter saúde, medo de pegar o Covid, e também... Olha só, boa isso aí, Ju. Maravilhoso, porque eu tinha anotado para falar para vocês. Quer ver? Olha só como o medo do medo e como a mente da gente, ela é poderosa, tá? A mente da gente, ela levanta a gente ou ela derruba, tá? O autoconhecimento, gente, é tudo. Vocês podem perguntar para os profissionais de saúde que vocês conhecem, da medicina. Esse ano foi o ano que teve menor índice gripal. Gripe. Sabe por quê? Porque ninguém queria pegar gripe. Porque se você espirrasse em algum lugar, você era criticado, você poderia ter o Covid. Chega até a ser engraçado, né? Então foi o ano que as pessoas não procuraram os hospitais para ter gripe. No primeiro sintoma, ela fazia um chá, ela tomava um limão com isso, com aquilo, com aquele outro, e a gripe não pegava. Porque ela não se permitia adoecer por gripe. Eu fui uma. Quando eu comecei a ter o primeiro sintoma, eu tomei própolis. Não tinha gripe no outro dia. Olha o que a mente faz. Então, o que aconteceu? Com o Covid, desenvolveu o medo da morte. O medo da morte se potencializou muito grande. Ele está linkado ali num percentual elevado, porque as pessoas começaram a ter medo de morrer. Eu vou pegar o Covid, então, e principalmente na faixa etária que é de risco, né? Então, para você ver que como é um fato interessante, né? Quando a gente tem essas doenças aí, o ser humano ele teme muito a doença. E esse medo da morte aí, ele é um medo que assombra há muito tempo. Agora se potencializou porque todo mundo está dizendo, os números estão aí, todos os dias dizendo, olha, o Covid está aí, o Covid está matando. A morte existe desde o início. E todo mundo sabe que vai morrer um dia, inclusive. Então, por que e que engraçado, né? Por exemplo, assim, ó, o medo da pobreza, ele se acentua na mente quando dá uma crise. Agora que deu o Covid, que teve que fechar estabelecimentos, que teve bandeira, todo mundo ficou com medo de ficar pobre. Eu não vou ter dinheiro para comer, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel, nossa, eu vou. Literalmente o medo da pobreza se instala ali. Por quê? Pela crise econômica. Ou até mesmo o medo da escassez, né, Ângela? Porque logo que a gente ouviu ali no início da pandemia, era um desespero o pessoal se abastecendo em casa, porque ia faltar comida, enfim, né? Medo também dessa escassez. E esse medo da escassez, ele não é de agora, isso já está na tua cabeça. Eu atendi um caso de uma moça com 28 anos que ela tinha medo de passar fome. E ela nunca passou fome na vida. Mas ela vinha de uma família que a mãe passou fome. Então a mãe sempre falava isso e contava a historinha, e ela ouviu aquela historinha de criança. Então, hoje, na fase adulta, ela trabalhava, ela ganhava dinheiro e ela tinha sempre uma fobia, pânico, não, porque eu acho que eu vou perder meu emprego, porque eu vou passar fome um dia, não vou conseguir me sustentar, e medo, e suava frio. Gente, 28 graus em Santa Catarina, um calor absurdo, e ela tremendo de frio. Crises de pânico por medo de ser pobre, por medo de envelhecer e passar fome. E nunca passou fome um dia, geladeira cheia. Tudo na cabeça. Com muita terapia, muito autoconhecimento, se liberou desse medo. Então é preciso que a gente ressignifique,
que a gente trabalhe, que a gente se enfrente para poder viver em paz no agora. Porque não existe futuro, tá? Pode me xingar, quem quiser. Não tem futuro. E respondendo a pergunta ali da Cíntia, não tem futuro, Cíntia. Medo do futuro. Você está com medo do futuro porque você não está vivendo o teu presente. Simples assim. A ansiedade agora, futuro existe amanhã. Só isso. Um dia de cada vez. O Jackson colocou aqui no chat que a maioria dos brasileiros possui um medo da instabilidade, e eu acrescento também do que a gente vem falando da situação atual que a gente vive, né, Ângela? Que também tem muita gente que quer aí avançar, ou inovar, ou criar alguma coisa, ou começar a empreender, enfim, né? Em função que tem muitas pessoas, sim, que estão recebendo a menos, né, o seu salário, ou tiveram algum negócio que tiveram que fechar e começar algo novo, e tem medo de fracassar, né? Jackson, assim, ó, isso não é, o medo não é só dos brasileiros, isso é do ser humano como um todo, né? Então, instabilidade vai acontecer sempre. Quando tem aí uma crise que mexe muito com o psicológico, quando tem uma situação, né, que a gente tem que remanejar, vai acontecer. Mas tem muita gente que está muito bem com a situação que teve que se mudar agora. O que é idade, talvez, né? Então, é muito de entender o que para você está instável, o que você está percebendo com a instabilidade. Talvez a instabilidade você não está se sentindo seguro consigo mesmo, ou, por exemplo, assim, eu estou trabalhando numa empresa hoje que ela talvez não esteja bem financeiramente no segmento e no produto que ela está fazendo. Por exemplo, Tramontina está super estável, ela está vendendo panela doidado, e quem está trabalhando lá vai estar com emprego garantido e está fazendo 3 turnos. Né? Estou dando um exemplo para a gente entender o que é essa instabilidade. Então, muito da instabilidade, ela vem da insegurança que a gente está sentindo. Claro, que aí eu não posso também, é muito abrangente eu te responder só por uma pergunta, teria que entender o que você está realmente falando, né? Porque instabilidade, talvez para alguém que é autônomo, alguém que é funcionário, o risco a gente corre todos os dias. Se você lança um produto novo, se você abre uma loja, se você... Vamos ter sempre esse sentimento, né? Então, eu só precisaria realmente entender do que. O momento, ele é instável a todo tempo. Diga lá, Ju. O Thiago também coloca aqui com relação aos medos dele, né? Que no caso ele tem medo de rejeição, né? Ele é também muito crítico, muito seletivo, e ele já vem passando aí por um tratamento psicológico, psiquiátrico, sendo diagnosticado aí pelo um neurologista com TDAH e também ansiedade. Não sei se você quer fazer algum comentário com relação a isso, que a gente já falou um pouquinho do medo da rejeição também, né, Ângela? Mas eu acho que a grande maioria da população brasileira, ela sofre de ansiedade. Não só a brasileira, né, como tu falou, né? É uma coisa da natureza já humana aí, do estilo de vida que a gente vive, né? Então acaba, muitas vezes, toda essa correria, tudo que a gente vive, acaba gerando muita ansiedade em nós, né? A ansiedade, ela é um estado de espírito baseado no medo, né? Ela é o primeiro sintoma, né? E ela desequilibra muito a mente. Então, ela tira da gente o nosso melhor estado, ela deixa a gente impotente, ela confunde, ela te deixa a tua visão assim meio turva, né? Então, quando você não... esse processo ansioso,
você sai, como ele colocou ali que ele está fazendo um tratamento, né? Que bom que você está se tratando, legal, né? Com um neurologista, está trabalhando ali com um psiquiatra, isso é bacana, eu acho que nesse momento é necessário, que bom. Para você, porque a ansiedade, ela mata o agora, gente. Né? Ela mata o agora, e só o que a gente tem é o agora. Quando você se dá por conta de que se você só tem o hoje, você está matando o teu hoje, você está morrendo dia a dia. Então, buscar uma ajuda, buscar um profissional, né? Se enfrentar um pouco, né? Não se esconder atrás de desculpas, dos medos, porque muitas vezes a gente se esconde até para chamar atenção, né? Entender porque ser realmente transparente com a gente, por que eu estou me escondendo atrás desse medo, quais são os meus ganhos secundários para... Tem gente que se vitimiza o tempo inteiro dizendo que tem medo para chamar atenção. O que ela está ganhando com isso? Né? Está chamando a atenção, talvez, de alguém. Eu atendi uma pessoa que ela é doente o tempo inteiro porque ela tinha visita da família o tempo inteiro. Ela não queria se curar, ela queria ficar doentinha. Né? Então, o medo de fracassar, você já perde o direito de ganhar. Então, a gente precisa aí entender que essa sinistrose da ansiedade aí, que ela traz várias doenças, mas quais são os ganhos que essas doenças estão me trazendo? Que aí é que eu separo o medo real, de verdade, né? E o medo imaginário. Medo real é eu ir visitar alguém numa casa e quando eu chego no portão tem um cachorro e eu não posso entrar, ele vai me morder. Isso é um medo real. Eu estou vendo ali aquilo. Medo do medo é eu pensar assim, eu vou abrir uma loja. Mas vai que não dê certo. E se eu não vender? E se eu fracassar e as pessoas me julgarem? Ela tentou, olha, ela ia fracassar. E se eu resolver mudar de profissão, porque eu estou infeliz no trabalho que eu estou? E aí, nossa, ela mudou e agora não era o que ela queria também. Isso é medo do medo. E aí a pessoa nem tenta por medo do medo. Porque ela não vivenciou essa experiência. Ela não está vendo na frente dela, ela não tem esse resultado. Deu para entender, Ju? Perfeito, Ângela. A Ana coloca aqui que o trabalho dela, então, está relacionado aí ao atendimento a profissionais, né? E atende muitas pessoas com medo de entrevistas. Eu não sei se quer falar um pouquinho sobre esse medo. Sim. E olha, eu vou te dizer que isso é muito legal, Ana, porque eu atendo uma paciente que ela é facilitadora, tá? Né? Ela faz entrevistas, só que aí agora ela passou por um processo aí de... a empresa que ela trabalha enxugou e ela foi demitida. E aí agora ela está do outro lado, e ela tem medo de ser entrevistada. Olha que loucura, né? Ela disse assim, meu Deus, eu entrevistava e era super normal, e agora eu estou passando, né? Estou no papel agora de ser entrevistada. E isso, eu vejo como as pessoas se sentem. Então, esse medo de... Por que a pessoa tem medo de ser entrevistada? Porque naquele momento, ela tem que validar quem ela é. Ela tem que reconhecer o seu valor. E falar do seu valor, se ela não tem firmeza sobre isso, se ela não acredita, fica difícil. Diferente para alguém que reconhece o valor e vai lá e diz assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não entendo disso, mas eu posso aprender.
Se eu tiver uma oportunidade, eu posso aprender. Eu não domino isso, mas eu sou bom nisso. Isso é reconhecer seu valor. É aceitar que tu não é perfeito nisso, mas que tu tem vontade de fazer isso. É ser transparente, é ser verdadeiro, não é ficar enrolando numa entrevista, né? Mas a pessoa se reconhece, ela reconhece a vontade dela de aprender. Então, o medo das entrevistas é quando a pessoa tem uma baixa autoestima. É o medo do julgamento do entrevistador ali na frente, de achar que ela não é boa o suficiente para aquele cargo, para aquela empresa. E aí eu sempre digo para as pessoas, gente, é 50-50. A pessoa que está te contratando, você também tem que avaliar se ela merece ter você lá naquela empresa. Quando você vai na entrevista, você pergunte também. E o que vocês oferecem? Né? Você também tem que saber se você quer estar neste lugar, se esse lugar vai fazer você feliz. Por isso que existe o contrato de experiência, para ver se os dois lados estão satisfeitos. Porque parece que você está indo lá pedir, a pessoa já acha que está se rebaixando quando ela vai fazer uma entrevista de emprego. Não, muito pelo contrário. Quem está te contratando é que está precisando de você. Você tem que chegar lá e dizer, não, olha, eu faço isso, 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 isso. A gente reconhecer o seu valor. Você não está pedindo esmola. Você está oferecendo o seu serviço. Então, a gente passar para as pessoas, para esses profissionais que têm medo de entrevista, de que eles também têm que avaliar o outro lado, reconhecer que eles têm muito valor e fazer eles perceberem isso, dá uma boa aliviada. Tenho medo de tirar o meu... Esse é um medo bem comum aí, ó, Ju. Aí eu acho que é a questão da exposição, né, que a gente já falou lá no início, né, que é a parte da gente se apresentar em público também. Eu falei aqui das redes sociais, né, mas a questão de se apresentar em público é algo assim que eu vejo que é bem corriqueiro, é algo que eu como sou professora, né, então eu trabalho também com os alunos aí que precisam apresentar os seus trabalhos, enfim, seminários, TCCs, enfim. Então a gente vê que é algo que mexe muito, né? E é muito comum a apresentação aí, se apresentar em público, falar em público. O nome desse medo aí é a glosofobia, né? A glosofobia, e se não cuidar, ela vira agorafobia, tá? Que aí ela já começa a gerar um pânico, né? Então, assim, ó, gente, uma coisa é assim, você ter um medo, tá? O que é, a gente tem que entender uma coisa. Seguinte, tá, Márcio? Você se sentir inseguro por algum momento é natural, tá? Natural, super natural. Você chega lá, meio tímido, né? Você montou o seu TCC, você estudou sobre ele, você sabe o que você escreveu, tá? Então, você não pode, né? Espero. Então, você sabe o que tem ali. Você vai chegar meio tímido, meio travado, e, gente, é normal. Mas no desenrolar do processo, você começa a se soltar, você vai trabalhar a respiração ali um pouquinho antes. Quando você vê, você está fluindo. Agora, você chegar lá, você começar a suar, você começar a garganta a fechar, né? Taquicardia, né? Aquilo te travar, dar um branco, você não lembrar, aí já é um medo que tem que tratar, né? Então, tratar antes de dezembro, tá? E tem como fazer sim. Tem como fazer sim. Procura ajuda lá, procura um terapeuta que ele consegue tirar esse transtorno aí, sim. Daí já é um transtorninho, tá? Então, insegurança todos temos. O que a gente não pode é se travar na insegurança.
Se eu chego lá, tem 1000 pessoas para me dar uma palestra, eu chego lá, dou uma olhadinha, vou ficar insegura assim, uns 3 minutinhos. Depois eu largo o verbo e vou para frente. E tá tudo bem. As pessoas vão julgar a gente sempre, natural. Né? O que você não pode é travar a tua vida achando que os outros estão pensando. 100% ninguém é. Nem eu, nem ninguém. Não existe perfeição, tá? E uma coisa é bem legal assim, ó. Você conhece alguém que lê mentes? Eu não conheço. Então você nem sabe o que as outras pessoas estão pensando a teu respeito. Você só vai ver a nota. Se esforce, faça o teu melhor, entregue o teu melhor, respira fundo e manda ver, cara. Mas manda ver e vai com tudo. Uhum. E você consegue. Perfeito, já nos deu aqui alguma dica poderosa, né, Ângela? Realmente isso ajuda aí a gente a avançar, né? A gente não pode se travar. Eu nunca vou esquecer a primeira apresentação que eu fiz de um trabalho em que eu batia queixo enquanto eu falava de tanto medo. Mas é bem como ir fazendo, né? Enfrentando esses medos que a gente vai melhorando. Inclusive, às vezes a gente começa algumas lives aqui meio travados e depois a coisa vai fluindo. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal, Márcio? Já para quebrar o teu medo de cara no TCC, e que os professores entendem muito sobre isso e aceitam, é você já sair falando dele. Chega lá e diz assim, ó, gente, tô tímido, tô meio travado, mas vamos lá. Pronto, você já quer vê-lo. Ele já sabe que você tá tímido e tá travado. E aí, tudo que vem depois, não tem surpresa nenhuma. Então, é legal. Quando eu abro uma palestra, eu digo assim, vamos lá, gente, ó, a nossa mulherada aqui hoje está impactando, então eu vou ter que me puxar, né? Então, aí pronto. Ser tímido está relacionado ao egoísmo? Muitas vezes. Muitas vezes está. Respondendo aí, Jackson, sim. Tá? Muitas vezes de uma forma até inconsciente. Egoísmo de dividir, de compartilhar, sim. Incrível, mas pode ser. Eu teria que entender um pouquinho mais aí a sua pergunta, porque ela está muito pequena, mas dependendo do contexto, sim, algumas vezes pode estar relacionado com o egoísmo. Às vezes você não quer compartilhar muitas coisas. Estamos indo já para a finaleira aqui da nossa live, Ângela, e eu queria que tu Para falar, tá vendo? Eu falo demais, gente. não passa muito rápido e a conversa tá super gostosa hoje. Como sempre, né? Eu acho que eu gostaria que tu falasse assim para a gente ir finalizando um medo que, querendo ou não, atinge uma grande população aí, que a gente tem, na verdade, aí pessoas idosas. Hoje em dia a gente tem uma longevidade muito maior, então a gente tem um percentual da nossa população já com uma idade mais avançada, né? E esse é um medo que também as pessoas têm, eu acho que é bem comum, que é o medo de ficar sozinho e envelhecer. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Esse medo de envelhecer e de ficar sozinho, eu vou te dizer assim, ó, e é muito triste isso, Gil. Eu, particularmente, posso falar muito sobre isso, porque eu trabalhei num lar de idosos, né? Então, eu atendi muito tempo num lar de idosos e eles sofriam demais com isso. Né? Então, o envelhecimento, o envelhecer, ele aproxima a morte. Então, não é só envelhecer, é o medo do término, do fim, né?
Então, ele correlaciona um ao outro aí. Então, o medo de envelhecer é como se você soubesse que não tem mais como retroceder o que você não fez. Entende? Por exemplo, assim, ó, eu coloquei acho que foi num videozinho e teve uma guria que me disse assim, nossa, essa frase me impactou demais. Ela me mandou um direct. Eu disse assim, o tempo, ele não tem banco de horas para você resgatar. Ele passa e acaba. Então, quando a gente entende que, por medo do julgamento, por medo de envelhecer, por medo da timidez, por medo da crítica, por medo da rejeição, a gente deixa de viver o agora, a gente está se matando todos os dias. Então, o envelhecer é isso. Você não tem como resgatar o que você deixar passar. O que você pode fazer? Ressignificar o teu momento presente. E a pessoa só tem medo de envelhecer, Ju, quando ela não está aqui no hoje. Ela está vivendo uma ansiedade lá na frente. Quando eu atendia lá, eles tinham um arrependimento por terem desperdiçado o tempo, não terem usufruído do tempo. Então, quem tem medo de envelhecer, esteja 30, 40, 50, é porque não está vivendo e aceitando a vida que está hoje. Ou seja, já está perdendo de viver agora. O medo dela é real. Ela não é envelhecer. Ela já está se sentindo, seja com a idade que ela tiver agora. Se aceite como você é. Alguém suspirou aí. É verdade. É verdade, muitas vezes esses medos acabam deixando a gente, fazem a gente perder oportunidades, né? Ou oportunidades de viver. Né? É isso aí. Ângela, gente, se vocês têm mais alguma pergunta, quiserem colocar aqui no chat, para a gente passar aqui para a Ângela antes da gente finalizar. Enquanto o pessoal, se quiser se manifestar aqui no chat, não coloca a sua dúvida, Ângela, gostaria que tu desse mais algumas dicas, né, com relação no geral aí, sobre essa temática de hoje, né, medo e fracasso. Então, se quiseres trazer algumas dicas para o pessoal. Tá. Eu só complementando, porque eu vi que a Roseli ali, ela disse que acredita que quando a gente se conhece e desenvolve amor próprio e se valoriza, a gente não se preocupa com os julgamentos. Isso aí. Perfeito, tá, Roseli? Autoconhecimento e amor próprio é a combinação perfeita para você ter uma vida, ó, melhor. Plena não, porque não existe. Mas uma vida muito melhor, sim, tá? Segue aí nessa tua raciocínio que tá 10. Eu queria passar para vocês um exercício, tá? Um exercício do medo que é assim, ó. Eu acho que vai ajudar todo mundo a melhorar um pouquinho, ok? Me sigam também no Instagram. No meu livro, quem ganhar vai ter também ali, pode interagir comigo depois, tá? E que eu vou também dar mais umas dicas lá para o medo, porque muita gente me mandou depois, Ju, aí da sessão, e eu não consegui mais colocar perguntas sobre medo, tá? Que é você fazer um exercício do medo, que é o seguinte, tá? Eu quero que você escreva
uma carta sobre o medo que você tem na terceira pessoa. Você não vai fazer isso agora, né? Você vai fazer um exercício para depois, tá? Então, por exemplo, lá, quem tem medo lá de... Alguém vai fazer assim, ó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Ângela, eu estou escrevendo na terceira pessoa, tá? A Ângela tem medo de... Qual é o medo da Ângela? Tá? Por isso, por aquilo, por aquele outro, medo de julgamento, de ser rejeitada, nananã, nananã, de ficar sozinha, porque ela acha que ninguém gosta dela, porque ela se sente inferior, porque ela acha que o amor não é para ela, e vai, relata tudo. Não é verdadeiro, tá? Eu estou muito feliz, mas eu estou dando um exemplo. Então, vai escrevendo, tá? Na terceira pessoa, coloca terceira pessoa. A Ângela, a Roseli, o Jackson, o Márcio, a Juliana, né? Vai colocando ali na terceira pessoa. Vai falando, e várias vezes você coloca nessa carta que você está escrevendo o teu nome na terceira pessoa. Como se você estivesse falando da pessoa que não é você com o teu nome, tá? Depois que você colocou esse medo, você coloca a solução para esse medo também na terceira pessoa. Por exemplo, assim. Mas a Ângela, olha, solução. Mas a Ângela é bonita. Eu acho que ela poderia se amar, se reconhecer, porque a Ângela tem essa qualidade, a Ângela tem aquela, a Ângela tem isso, a Ângela, né? Tá entendendo? Não sei se tá dando para vocês entenderem a ferramenta que eu quero colocar aqui. Ju, me fala aí se eu estou conseguindo transmitir direitinho. Tranquilo, Ângela. Isso aí. Tá. Então, é muito importante, primeiro, você colocar, relacionar o teu medo na terceira pessoa, e depois você desconstruir o teu medo na terceira pessoa. Você vai estar falando para você mesmo o que você desconstrói com aquele medo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem até me chamar no Instagram, no direct, que eu ajudo de novo a fazer isso. Tá legal? Não tem problema. Pode me chamar. Vou dar um exemplo aqui, como eu entendi, né? Eu, Juliana, tenho medo de rejeição. Então, a Juliana precisa enfrentar esse medo, assim, assim, assado. Isso? Não. De que forma? Eu, Juliana, tenho medo de rejeição, porque quando eu vou nos lugares, eu não me sinto bem. Nossa, eu não gosto do meu corpo. Você vai falando um monte de coisa, sabe? Tudo que te incomoda. Um exemplo, né? Sei que não é real isso, mas vamos falar, tá? Depois, na segunda parte, Ju, aí você vai dizer: a Juliana é linda, nananã, nananã. Você desconstrói isso, você fala a realidade, porque o mundo é imaginário da tua rejeição, não é real, entende? Ok. E aí, na segunda parte, você descobre. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, assim, quem tem medo de dirigir? Ó, a pessoa diz assim, tem medo de dirigir. Então, a Renata tem medo de... Eu, Renata, tenho medo de dirigir. Então, quando eu penso em dirigir, eu começo a me dar um pavor, eu fico com medo de bater nos carros. Eu penso quando eu vou sair da minha garagem, que eu vou arranhar meu carro e que meu marido vai ficar brabo, nossa, e que as pessoas vão me julgar, vão me chamar de barbeira, e bababá, bababá. Primeira parte. Segunda parte. Eu, Renata, né, vou tirar a minha carteira. Se eu rodar, eu vou fazer o teste de novo. Quando eu passar, caso eu arranhe o carro, eu vou mandar arrumar. É o máximo que pode acontecer. Se alguém me, né, julgar,
problema da pessoa que tá me julgando, eu vou voltar a andar com o carro e tá tudo bem. Tá entendendo? Que aí tu vai desconstruindo aquele medo. Porque a gente é capaz de fazer isso. Exatamente, você coloca, mas você tem que escrever na terceira pessoa e você vai ver os insights que o teu inconsciente libera sobre o teu medo. Você vai, porque daí você começa a perceber, você vai dizer, meu Deus, mas realmente, porra, se eu tenho medo de arranhar o carro, se arranhar o carro, é só mandar vou arranhar, acabou. Por que eu vou travar de dirigir por um arranhão, gente? Né? Ah, se aquele namorado lá me. Eu fui traída. Meu primeiro marido, pai do meu filho, me traiu. Daí, tô com outro namorado. Simples assim. Azar dele, olha o mulherão que ele perdeu. Não é verdade? Então, a gente tem que ressignificar as coisas. E isso que é importante. A gente não precisa se travar. Já pensou você ficar sofrendo lá no começo? Ai, porque olha, ele me traiu, ele me rejeitou, blá, blá, blá. E ficar nesse vitimismo, nessa sofrência. Por que a gente tem que complicar os nossos medos? Aí o que eu ia pensar? Nenhum homem presta, meu próximo namorado vai me trair, eu não, amor não é certo pra mim, eu acho que eu tenho que ficar solteira, eu não quero casar mais. Hein? Nem pensar, né? Vamos combinar, né? E ó, vou te dizer que bem melhor. Tá bem? Gratidão, Michel. Bem legal. Tem um monte de outras considerações aqui que depois a gente vai, se quiser, dando uma olhada. Eu estava organizando aqui, pessoal, com relação ao sorteio, né? Tô colocando aqui vocês no sorteador. Então, estava conferindo aqui se estavam todos que eu coloquei no sorteador. Como a gente falou, né? No finalzinho a gente vai fazer o nosso sorteio. Ângela, quer falar um pouquinho, antes da gente fazer o sorteio, quer falar um pouquinho do teu livro? Gente, então, ó, o meu livro ele tem 10 capítulos, ele é bem legal, tá? Olha aqui, ó, vou só ler para vocês. Ó, os homens podem ler, porque vão ficar espertíssimos para as mulheres, viu? É sério, eu tenho muito paciente homem aqui que leu meu livro e ficou, ó, top, viu? Aprenda a dizer não. Isso aqui é ótimo. Esse capítulo aqui, ó, aprender a dizer não, é sensacional. Aprender a dizer não e sim para você. Está relacionado com autoestima. Desenvolver sua confiança. Liberte-se do medo. Ó, que legal o capítulo. Seja esperta e ousada. Mude seu cenário. Liberte-se de pessoas tóxicas. Perdoe a si mesmo e aos outros. Responsabilize pela sua vida e coloque-se no seu lugar. Gente, a gente muda a vida da gente quando a gente aprende, viva no agora. Muito legal, viu? Tem e-book no Amazon, quem gosta de ler digital, e tem o físico também, tá? Eu já li, né? Então, o que eu acho muito bacana que a gente é uma leitura dinâmica, é uma leitura fácil, né? Não é nada complicado. Bem, a Ângela descomplicou todas essas questões aí desses capítulos que ela falou, que são bem importantes para o nosso desenvolvimento. Parabéns, e eu desejo muito sucesso, inclusive, Ângela, com relação a essa nova edição aí do livro que vem a 1000, né? Eu adoro, eu adoro. Eu cansei de ver mulheres sofrendo, gente. Eu amo o desenvolvimento humano, eu amo pessoas. E eu faço isso mesmo por paixão. Então, isso me move, isso é minha missão mesmo. Essa é a minha missão, desenvolver pessoas. Assim como eu me transformei, se eu conseguir, você também consegue. Perfeito. Então, eu coloquei todos vocês aqui no meu celular, tá? No sorteador. E aí, então, agora eu vou fazer o sorteio único e já mostro para vocês aqui na tela quem foi o contemplado aí com o livro. Vou autografar. Para vocês aí. Ai, olha só, Ju. A sorteadora vai ganhar mais um para presentear alguém, hein? Acabei de fazer isso. Vivian foi sorteada. Então ela ganhou 2. Um para ela, autografado, e um para alguém.
Parabéns, Vivian! Muito legal, show! Mais mulheres aí vão ser contempladas, então, com o livro. Que legal, Ângela! Vai ganhar, então, um presente duplo. Muito legal. Ela acabou, antes do sorteio, ela tinha elogiado ainda aí o quanto foi bom para ela a live de hoje. Então, Ângela, alguma consideração final? Só gratidão, gente. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? Gratidão. E eu espero, assim, olha, assim, uma palavrinha que eu falei, se eu conseguir semear alguma sementinha de amor próprio, objetivo concluído com sucesso. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a tua presença, Ângela, pelas tuas contribuições de hoje, foram excelentes com relação à questão do medo, do fracasso, né? Tu é uma super parceira da Decide, então eu acho que tu trouxe muito hoje, dividiu conosco, compartilhou muitas questões aí que nos impactam, né? Que nos fazem muitas vezes aí sofrer de certa forma, né? Ou não avançar. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, por estarem aqui conosco, né, por fazerem parte aí dessa família, que é a família Decide. A gente convida vocês a nos acompanhar ali nas redes sociais. Eu coloquei aqui o nosso Instagram, temos conteúdo da Ângela também, ali o contato dela, e vocês podem entrar em contato conosco também. E todo domingo a gente então tem a live Decide, né? Às 19h30, a gente mudou o horário porque agora já começa o verão, né? Então a gente tem aí, começa a escurecer um pouco mais tarde, então eu acho que favorece aí o horário mais tarde para a gente poder estar aqui junto, reunido, né? Fechando o nosso domingo e começando uma semana aí com bastante gás, né? Motivação, que a gente possa se valorizar, acreditar na gente, porque a gente pode mais. E é muito bom estar aqui com vocês também. No próximo domingo a gente vai ter uma temática que eu acredito que vai contemplar muitos de vocês, que é a questão das tecnologias digitais e a carreira, né? A carreira aí pode ser uma carreira empreendedora, uma carreira em todas as áreas que a gente pode avançar, né? Então, o nosso desenvolvimento pessoal também está muito relacionado a isso. Um beijo grande no coração de todos vocês. Um ótimo final de domingo, né? E uma excelente semana a todos. Beijo e até domingo que vem. Até, gente. Gratidão. Obrigada, Ângela, mais uma vez. Falou dos cursos?